Nutrientes menores, Nutrientes pequenos menores. nutrientes. Isso. Seriam os microscópicos, vamos assim dizer, micro, né? Aqui você está vendo essa imagem, uma pessoa, ó, olhando para cá. O que vocês acham que essa imagem aqui tem a ver com a palavrinha micronutriente? Não sei, mas talvez é porque a imagem está no universo, e aí tem as pessoas e a gente é um pontinho muito pequeno comparado ao tamanho do universo. Também, Júlia, também, muito bom. Tem um outro detalhezinho junto com isso que você falou, desse universo. O que nós estamos vendo aqui, ó? Aqui tem vários pontinhos, tipo, os corpos são vários pontinhos, como se fosse micro mesmo. Como se fosse micro. Então, olha, nós somos um pontinho desse. Só que aqui o autor ampliou uma imagem, né? Mas na verdade, nós seres humanos, nesse universo, nós somos um pontinho, igualzinho esse. Só que aqui nós estamos olhando vários pontinhos. E esses pontinhos, né, são formados por micronutrientes, por átomos, né? Coisa assim, bastante microscópica. Então, nós vamos começar a falar disso daí agora. A água e os micronutrientes, ingredientes dos seres vivos. Todo ser, para ser vivo, ele tem que ter água e ele tem que ter micronutrientes, senão ele não é ser vivo, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar o lapisinho aqui, só que tem um detalhe, primeiro ano. O que eu grifar aqui e eu precisar que você destaque, eu falo. Copie isso aqui, tá? Nem tudo que eu grifar você vai copiar, não, tá bom? Eu vou grifar para te chamar a atenção. Aquilo que eu quero que você copie, eu falo, copie essa frase. Primeiro, eu quero que você coloque esse título no seu caderno. Biologia 1, frente a, tá? Então, você coloca aí, biologia. Nossa, escrever com esse lápis aqui também é o O. Biologia 1, que eu sou, tá? E você escreve aí, frente a. Para você identificar aí no seu caderno. Frente a. Escreve aí. E coloque esse título: Água e micronutrientes. Pronto, todos escreveram? Então, agora vamos lá. Olha, ele fala aqui para nós que os organismos vivos, né, dos mais simples micro-organismos até os mais complexos, são compostos pelos mesmos elementos químicos. Olha que interessante. Se eu pegar o ser com uma célula só e o nosso corpo, nós vamos encontrar os mesmos compostos químicos naquele ser e no nosso corpo. Mesma coisa. Se eu olhar aqui esse universo, ó, aqui eu vou ter os mesmos compostos químicos presentes no nosso organismo, tá? Isso significa que os seres vivos compartilham uma bioquímica comum. O que seria a palavrinha bioquímica? Qual o conceito que eu dou para isso? O que é bioquímica? É o estudo da química se relacionando à vida. Isso. Tudo bem, Eduardo. Bio, vida. E química é o estudo de todos os compostos químicos presentes nos seres vivos. Aí eu tenho bioquímica. Quando eu falo assim, vamos estudar a bioquímica da célula. Então eu vou estudar todos os compostos que tem na célula. Fechou, tá? Então agora você vai copiar, ó. A bioquímica é a ciência que estuda
a constituição química dos seres vivos. Copia aí, por favor. A bioquímica é a ciência que estuda a constituição química dos seres vivos. E aí, como eu falei para vocês, que tudo que está no universo, o ar, as rochas, né, os seres vivos, tudo tem, né, tudo que existe tem origem nas estrelas. Por quê? As estrelas explodiram, espalharam esses elementos químicos e esses elementos químicos vieram fazer parte dos compostos que está presente no nosso corpo, tá? Então, não é de assustar que, se pegar uma célula humana, fizer uma análise, encontrar a mesma composição que está nas estrelas, não é de assustar. Porque os elementos químicos que estão aqui é os mesmos que compõem o nosso corpo, tá? Então, veio tudo para cá. Ó, formou uma poeira cósmica, né? Essa poeira cósmica agora veio fazer parte da composição química dos seres vivos, compostos inorgânicos, né? E compostos orgânicos. Agora vamos lá, então. Composição química do ser vivo. Sem você ler, sem você saber que tipo de composição química tem no corpo do ser vivo. O que vocês acham? Que tipo de composição química está presente no ser vivo? Primeiro ano, quem vai falar? Mas como assim composição química? Tipo de átomos, tipo de moléculas presente no corpo do ser vivo, na célula do ser vivo. Moléculas de água, de sais minerais. Então, ó, já... nitrogênio. Alguém falou aí. Oxigênio e nitrogênio. Isso, então nós temos, ó, água, sais minerais, os átomos, oxigênio, nitrogênio, qual que é o outro que você falou? Então... Tem carboidrato e proteína também? Tem carboidrato, né? Tem proteína, tem vitaminas, isso mesmo, ó. Se a gente for buscar, isso aqui compõe o ser vivo. Quando eu falo ser vivo, primeiro ano, eu estou falando de uma célula viva até o nosso corpo, tá? Todo ser vivo de um modo geral tem esses componentes aqui. Lógico que desses componentes aqui, alguns seres vivos possuem mais, outros possuem menos. Mas toda célula, pega uma célula vegetal, você pega uma célula de uma bactéria, você pega uma célula humana, uma célula de um pássaro, de um peixe, tem tudo isso aqui. Então, isso compõe os seres vivos, tá? Antigamente, olha, até metade, isso aqui é só uma curiosidade, até metade do século XIX, alguns pesquisadores acreditavam na teoria da força vital. Uma força que defendia a vida, que fazia surgir a vida. Defendia a ideia de que a síntese de determinadas substâncias presentes nos seres vivos dependia de uma essência imaterial. Como assim, né? Por isso, só poderia ser sintetizada dentro do corpo do ser humano. Hoje, com a química moderna, que a gente tem estudado, né, a gente viu que não é bem assim, né? Que, estudos realizaram, mostraram que era possível sintetizar substâncias orgânicas também em um laboratório. Prova disso que todos vocês sabem que existe o açúcar e existe o adoçante, não é isso? O que adoçante é?
Adoçante é o quê? Em primeiro ano. Cadê os outros? Não é só o Eduardo que tem na sala, nem a Júlia, nem quem falou agora por último? João Guilherme. João Guilherme. Cadê os outros? O que o adoçante é? Ah, eu vou perguntar. Então, vamos lá. Camila, o que é um adoçante? Você já viu falar que tem adoçante. O que vem a ser o adoçante? Que, tipo, substitui o açúcar, Adoçante é um tipo de mas só açúcar, tá... É, um tipo de açúcar. não é? Só que qual a diferença dele? O açúcar, ele vem da cana, natural, da planta. E o adoçante, ele é uma substância química sintetizado em laboratório. O adoçante é um açúcar artificial produzido em laboratório para substituir o açúcar natural. Tem pessoas que não podem usar o açúcar natural, o açúcar da cana. Então, precisa de usar o adoçante. Então, tá vendo? Eles perceberam que as substâncias não era só produzida dentro do nosso corpo. Viu que pode produzir também em laboratório. Eu posso produzir proteína em laboratório, né? Vitaminas, eu vou produzir em laboratório. E isso é bom, porque vem suprir aquilo que o nosso organismo tem deficiência, aquilo que o nosso organismo não pode produzir, certo? Olha, o aprofundamento dos estudos da bioquímica mostrou que até o organismo mais simples é formado por uma grande variedade de substâncias inorgânicas, né? Ou possui átomos de carbono, água, sais minerais, né? Carboidratos, proteínas, lipídios e por aí vai. E aí, então, primeiro ano, nós vamos embrenhar nisso aqui agora, tá? Ele está mostrando para nós aqui um corpo humano, ó, e olha a porcentagem: oxigênio, 61%, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, e vai até chegar aqui no ferro. Então, isso aqui é uma constituição da matéria do nosso corpo. Olha, 98% da matéria que constitui os organismos vivos são encontrados átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para você guardar isso aqui, primeiro ano, olha aqui, ó, facinho de você guardar. A gente montou isso aqui, N chopes. Ó, quando falar N chopes, você vai lembrar, isso aqui são os átomos que mais estão presentes no corpo dos seres vivos, tá? Desses aqui, os mais importantes, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Ó, desses aqui, você vai ver que essa turma aqui, ó, estão presentes em todas as células. Eles são os mais importantes: nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e fósforo. O enxofre, ele é opcional. Ele está presente em alguns e outros não, tá? Mas o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o fósforo são os elementos que estão presentes em grande quantidade em todas as células vivas. Escreva isso no seu caderno. N chopes. Esse N chopes aqui corresponde, ó, a esses elementos aqui: carbono, né? Hidrogênio, oxigênio. Mas escreva aí, N chopes, os átomos que mais estão presentes nas células vivas. Se você quiser escrever o que significa N, nitrogênio, C, carbono, H,
hidrogênio. O, oxigênio. P, fósforo. Isso aqui é para ser um S, tá, gente? S, enxofre. Sem isso aqui, não tem célula viva, não, viu? O H é o que mesmo? Hidrogênio. Isso aqui é vida para uma célula. E à medida que a gente for estudando os compostos, você vai prestando atenção que esses elementos químicos estão presentes nos compostos. Certinho? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Olha, então tá aqui, tá vendo? Ó, carbono, né? O hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses são os principais, tá? E nós chamamos isso aqui de N-chofres, que são os símbolos que mais representam. Certinho, então? Então, vamos lá. Todos esses compostos, então, nós dividimos em dois grupos, ó. Orgânicos e inorgânicos. Vocês estão começando a estudar química e já viram um pouquinho de química o ano passado. Fala aí para mim, qual que é o diferencial, o que é o básico da química orgânica? Já viram alguma coisa referente? Os dois tipos de química, orgânica e inorgânica? Alguém falou isso para vocês, Eduardo? Hã? Alguém já falou desses dois tipos de química para vocês? É, Acho que isso não. são compostos orgânicos, Como é que é? tipo oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, igual a gente falou antes. São o quê? Estudo de compostos orgânicos. Ah, olha, nos orgânicos, resumindo, são todos os compostos ricos em carbono. E junto com esses outros que você colocou. Só que o básico aqui é o carbono. Os compostos inorgânicos não têm carbono neles. Não tem. Então, todo composto químico que tiver na sua composição o carbônico é orgânico. O que não tem é inorgânico. Então, vamos lá. Eu tenho um composto químico aqui, ó, C6, H12, O6. A molécula de glicose. Que é um C, tá, gente? É para ser um C. C6, H12, O6. E eu tenho aqui outro composto, H2O. De acordo com o que eu falei, João Gabriel, cadê você? De acordo com o que eu falei, eu tenho aqui 1 e aqui eu tenho 2. João Gabriel, qual dos dois é inorgânico e por quê? João Gabriel? Não está? Ai, 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 ai. Vamos lá, então. Outra pessoa. Leonardo. Qual dos dois, 1 ou 2, é uma molécula inorgânica? Um. Não sei. 1. Por quê? Hã? Por que é o número 1? Não sei. Quem vai ajudar? É o 2? É o 2. Por quê, Bárbara? Porque não tem carbono. Olha, Leonardo, então presta atenção. Quando eu tenho o elemento carbono, eu falo que esse composto é orgânico.
Quando eu não tenho o elemento carbono, esse composto é inorgânico. Então, nesse caso, o composto 2, hidrogênio e oxigênio, é inorgânico. Epa, desculpa. Inorgânico, porque não tem carbono. Esse composto, carbono, hidrogênio e oxigênio, ele é orgânico, porque apresenta carbono nele. Primeiro ano, quem não entendeu a diferença? Manifesta. Todos entenderam? Mas por que carbono? Olha, o carbono é o elemento que mais contém no organismo, no corpo dos seres. Então, eles determinaram a química orgânica é aquela, né, baseada, que tem muito carbono. E a inorgânica é que não tem. Antigamente, eles achavam que orgânica era próprio do corpo, inorgânica que era fora do corpo. Olha que coisa esquisita. Depois, eles estudando, eles viram que não, que os compostos orgânicos são assim chamados, porque eles são ricos em carbono e tem várias moléculas para compor o organismo. Os compostos inorgânicos não têm carbono e eles são em menor intensidade. Talvez dentro, quando você for estudar química mesmo, vai ter outra explicação ligada à química, tá? Essa nós temos a biologia. Vamos ver aqui. Aqui era o que eles falavam, né? Que os corpos, os seres humanos, juntamente com os corpos celestes, era constituído de poeira das estrelas, tá? Então, eles descobriram que a mesma composição que está nas estrelas, então, está constituindo o nosso corpo humano. Ok? Certinho? Tá. E agora, nós vamos falar dela, da água. Por falar em água, estão com a garrafinha d'água aí perto de vocês? Ó, né? A garrafinha d'água, tomando água, hidratando, mesmo que esteja frio, nós precisamos de hidratar, precisamos de água. Então, nós vamos começar da base, tá? Lá embaixo, viu? A base. Então, vamos falar dela. H2O. Agora, eu quero que você copie. Você vai escrever água e copie isso aqui, ó. Entre todas as substâncias que compõem a massa do organismo vivo, a água é, com raras exceções, a mais abundante. Até abundante. Copie aí. Entre todas as substâncias que compõem a massa dos organismos, a água é a mais abundante. E agora você vai copiar isso aqui também, ó. Ela pode variar de acordo com a idade, a atividade e a espécie. Esses 3 pontinhos aqui. Que isso aqui é super mega importante. Ela pode variar de acordo com a idade, a atividade e a espécie. Que nós vamos falar sobre cada um agora. Pronto? Não, peraí.
Porque quando a gente fala que a água existe nos seres vivos, mas ela não existe na mesma quantidade, do mesmo jeito em todo ser vivo. Vai ser variável. Então, vamos lá. Vai variar de acordo com o quê? Idade. Gente, quanto mais novo é um organismo, quanto mais jovem for uma célula, mais água ela precisa, porque ela é mais ativa, ela está trabalhando mais, então ela precisa de mais água. Por exemplo, então, olha, o meu corpo com o de vocês. O de vocês precisa muito mais água do que o meu. Mas se eu comparar o de vocês com um bebezinho, o bebezinho precisa de muito mais água do que o de vocês, tá? Então, a idade do organismo é inversamente proporcional. Quanto mais velho, menor é a quantidade de água. Até porque o organismo vai envelhecendo, ele vai diminuindo as atividades dele. O pessoal vai cair e eu vou abrir de novo, tá? Então, o organismo vai envelhecendo e vai diminuindo a atividade. Você pode ver que uma pessoa de 80 anos, ele não é ágil, não trabalha mais como uma pessoa de 20 anos, né? Porque vai envelhecendo, né? As nossas células, o nosso organismo tem uma data de validade também. Então, as células vão envelhecendo, elas vão cansando, vão diminuindo as suas atividades. E aí precisa de menos água, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, 3 mãos. Uma mão bem mais velha, outra mão meio que meio e de um bebezinho. Olha a diferença da pele dessa mão para esta e olha para esta.